Fala pessoal, paz do Senhor a todos vocês, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Espero que você esteja começando 2023 de forma diferente e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa. Gente, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre salvação. Hoje eu vou citar 3 tipos de pessoas e vou falar sobre um pouco da ação de Deus para com essas pessoas. Muita gente na igreja fala que não faça isso, fulano vai sair da igreja, fulano vai ficar triste, fulano vai embora, ai meu Deus, as pessoas vão embora, não vão voltar, não sei o quê, não sei o quê. E quando eu li esse capítulo e li esses versículos que faz uma comparação entre a igreja, entre Deus e as ovelhas, entre Deus e as pessoas, cara, eu mudei o meu pensamento a respeito de algumas coisas que acontecem. Esse capítulo que nós vamos ler, ele fala sobre 3 tipos de pessoas. Ele vai falar sobre a ação de Deus para com elas. O que Deus fez a respeito destas pessoas? Eu vou começar a ler para vocês, está no capítulo 15 de Lucas, que diz assim. Eu vou ler do capítulo do versículo 4 em diante. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados meu pai tem? Há abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Capítulo muito interessante e mudou muito o meu pensamento a respeito de pessoas.
no sentido da salvação. Às vezes a gente fica muito com medo, a pessoa saiu da igreja, foi embora, ai meu Deus, Deus está preocupado, Deus está chorando, o que nós vamos fazer, o que vai acontecer, foi culpa do fulano, foi culpa do ciclano. Cara, quando eu li esse texto, eu entendi um pouco das comparações que está sendo feitas. Deus não citou sobre a ovelha, sobre a dracma, sobre o filho pródigo à toa. Aí existe 3 tipos de pessoas, ok? A ovelha representa aquele cristão que está perdido, mas quer voltar, mas não sabe como volta. Sabe aquele cristão que está perdido e fala, cara, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar mais, eu não tenho força para fazer mais nada, mas eu quero, ok, filho, mas eu quero fazer alguma coisa, mas ele não tem força. Deus manda alguém lá buscar ele e trazer ele de volta. É muito interessante isso. O primeiro tipo de pessoa que a gente citamos é aquela pessoa que se afastou, que se perdeu, mas está louca para voltar, mas não sabe como volta. A dracma, ela vai representar agora um outro tipo de pessoa. É uma pessoa que não conhece a Deus, que está perdida, e a gente tem que buscá-la. Por isso que a Bíblia diz, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, porque uma hora ou outra a gente vai encontrar uma dracma perdida. Uma hora ou outra, alguém que não ouviu falar de Deus, alguém que não conhece Deus, vai abrir o seu coração e vir para a casa do Pai. A Bíblia diz que aquela mulher varre até encontrar a dracma que estava ali perdida. E quando ela encontra, há uma grande festa. Ela chama suas amigas e eles comemoram porque encontrou a dracma que estava perdida. Mas no terceiro caso, já é um pouco diferente. O caso onde Deus fala sobre o filho pródigo. Esse filho pródigo, ele representa aquele cristão que está na igreja e ele olha para Deus e fala, não me sinto mais bem aqui não é a minha casa mais, me dá a minha parte que eu estou indo embora. Ou seja, me dá as bênçãos que é para mim, que eu estou saindo fora. E eu vejo a igreja muito preocupada com esse tipo de cristão que vai embora. Mas quando eu olho a parábola do filho pródigo, eu não vejo Deus preocupado com o cristão que está indo embora, porque é uma decisão dele. E tem muitas pessoas que ficam chorando pelos cantos porque alguém foi embora. Ele que vai ter que cair em si. O interessante é que eu não vejo o pai saindo atrás, eu não vejo o pai correndo, eu não vejo o pai em nenhum momento se movimentando para ir atrás do filho que está perdido. Eu não sei se você reparou que na ovelha perdida, você vê a todo tempo o pastor em ação. Na dracma perdida, você vê também a mulher em ação varrendo a sua casa. No caso do filho pródigo, quando o filho sai de casa, você vê que o pai sai de cena. E o texto fala só do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que ele perde tudo que ele tem. Ele perde toda a sua herança. E ele vai cuidar de porcos. Ele deseja comer a comida dos porcos porque ele não tinha o que comer até que ele cai em si. Até que ele acorda para a vida que não tem como viver longe de Deus. E esse camarada, esse filho pródigo, esse camarada que estava na igreja decidiu ir embora, cai em si e fala, peraí, lá na casa do meu pai eles têm o que comer, tem pão, os servos têm pão, eu vou voltar e falar que eu pequei contra o céu e pequei contra meu pai. Quando ele volta para a casa do seu pai, aí o pai entra em ação. Por quê? Porque Jesus é misericordioso. O nosso Deus, ele é misericordioso em nos perdoar. E a todo tempo, ele vai estar de braços abertos para receber um filho que se arrepender. Um filho que se arrepende e pede perdão. Por que eu não concordo com os coaches, com os pastores coaches? Porque eles acham que você só pode
cair em si e voltar. Não, não, não. A história, a parábola do filho pródigo, você vê ele se arrependendo. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ou seja, me perdoa. Mas como eu estou falando de salvação, esse texto é muito interessante, porque Deus não está preocupado com quem saiu emburradinho da igreja. Vou embora, dá o que eu tenho e não volto mais. Deus não está preocupado com essas pessoas emburradinhas. Nhenhenhê. Deus não está preocupado com isso. Pode ir. Só que ele é um Deus misericordioso. Ele vai estar de braços abertos, esperando quando voltar. Mas agora, achar que Deus está preocupado com o Joãozinho que faz um mês que não vai na igreja, está afastando de Deus, está nervosinho, está bravinho porque não teve oportunidade. Nossa, fulano saiu da igreja, não teve oportunidade, saiu da igreja, desviou, Deus, nossa, Deus vai ajudar ele. Não, Deus não vai. Ele vai ter que cair em si primeiro. Porque esse tipo de cristão, esse sim, tem que cair em si, tem que se arrepender e tem que pedir perdão. Esses são os 3 tipos de pessoas que Lucas cita. Eu achei muito interessante. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, isso é muito interessante. A primeira está perdida, mas quer voltar, mas não sabe como voltar, não tem força. Vai lá, pega e traz de volta. A outra pessoa não sabe nem quem é Deus, está perdidona. Está perdidona. Deus vai limpando, limpando e puxa para ele. Agora a terceira, ela decidiu se afastar de Deus. Ela decidiu abandonar Deus. E esta, Deus não vai atrás. Então, para você que é emburradinho, não tive oportunidade, vou sair da igreja, estou desanimado, vou embora, não quero saber de igreja. Deus está nem aí. Vai com Deus. Deus vai falar isso para você, vai com Deus. Ele não está nem aí. A decisão é sua. Mas tome cuidado para que você não terminar como o filho pródigo, porque não tem vida fora de Deus. Mas, se por acaso você decidiu ir e o negócio está difícil, fica com vergonha de voltar, não. Porque o nosso Deus, ele vai estar de braços abertos para te receber. Esse é o vídeo de hoje. E tome cuidado, porque às vezes você está preocupado com pessoas que nem Deus está. Às vezes você está chorando por pessoas que não quer saber mais de Deus. E você vai ter que deixar que elas vão. Deixar elas ir. Para que uma hora elas venham cair em si. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E a gente se vê no próximo vídeo.